Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa fazer morada em nossos corações. Sempre agradecemos o convite da direção da casa, por mais esse trabalho, por mais esta oportunidade de estarmos aqui à frente, representando a doutrina dos Espíritos. É sempre muito bom estarmos olhando aqui e contemplar amigos, companheiros que estudam conosco e companheiros recém-chegados à nossa casa. O tema desta noite, o tema desta noite é ponto de vista. Antes eu gostaria de esclarecer alguns fatos com relação a esse tema. Ponto de vista, para nós, ainda muito materializados, entendemos como sendo a verdade. Só que ponto de vista, ele é o equilíbrio dessas verdades. Como podemos ver, nós temos aqui gravuras que para este aqui é uma verdade, mas para esse também. Aqui novamente um enxerga 9 e o outro enxerga 6. Esse está de perfil, ou está olhando para nós. Então, a verdade, ela se torna subjetiva, assim como nós também temos o nosso livre-arbítrio subjetivo, de acordo com o nosso grau evolutivo. É intuitivo para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que o ponto de vista, ele se estabelece a partir do ponto que nós nos posicionamos diante de uma situação. Se nós sairmos dessa zona de conforto, se sairmos desse ponto aonde nos posicionamos, nós teremos uma outra visão. Pode ser uma visão mais obscura ou uma visão mais privilegiada. Uma ampla visão dos fatos que estão à nossa frente. Mas tudo depende especificamente de nós, aonde vamos nos colocar. Ok. Essa imagem ilustra bem esse nosso conceito. Vemos aqui um jovem, eles estão em uma viagem por uma estrada sinuosa, parece a nossa vida encarnada. Uma longa estrada, com muitos sobes e desces, né? Só que você pode escolher olhar o lado sombrio da vida, enquanto outros observam o esplendor e a oportunidade de recomeços. Isso acontece para todos nós. A cada dia que amanhece, nós temos uma nova oportunidade de recomeçar ou de seguir em frente. Vai depender de onde vamos nos colocar. A vida, ela mostra e demonstra a todo instante que a espiritualidade maior, ela está nos amparando. Só depende de nós nos colocarmos em posição de ver, de acreditar, de termos esperança no porvir. Esse jovem aqui, ele está sentado, olhando esse nascer, contemplando a beleza divina, enquanto esse se encontra amargurado, tendo os pensamentos voltados para o que de mal acontece conosco.
E isso é muito comum com muitos de nós aqui encarnados e desencarnados. Pois a partir do nosso estágio evolutivo, da onde nós estamos vibrando, a nossa sintonia, onde nos encontramos, é o que conseguimos enxergar. Mas se nós pegarmos uma oportunidade de uma boa leitura, de um livro sadio, de boas companhias, de exemplos, nós veremos que a vida é muito mais do que lamentações. Temos ainda dentro de nós a valorização do ruim. Pensamos sempre no que marca o nosso corpo, o nosso pensamento, são as coisas ruins. Mas temos muito nessa imagem nós vemos o desespero. E depois vem essa tranquilidade, sereno de ter amadurecido, de ter compreendido que essa turbulência era um fato passageiro. Né? Nós jovens estudávamos, chegava na época de prova. Como era o nosso pensamento, a nossa dúvida? Vamos passar, não vamos? O Enem, vamos conseguir, não vamos?
E anos depois, quando a gente olha, aquilo parece uma brincadeira e fala, gente, para que eu me preocupei com tão pouco? Tão pouco agora, que temos esse entendimento e esse amadurecimento. Mas na época nós não entendíamos isso. E daí também nós, depois, na função de pais e educadores, nós precisamos ter esse mesmo pensamento, que aquele sofrimento daquele irmão, o sofrimento daquele filho, é algo de muito importante para ele. Porque no pensamento dele, no universo que ele tem construído, aquilo ali é o ápice. A partir do momento que ele cresce, a partir do momento que ele desenvolve, ele passa a ver que não era só mais aquilo. É como se fosse uma construção de uma casa. Nós estamos sempre em construção. Então nós temos um cômodo menor, onde a gente está preso ali. E conforme nós vamos angariando fundos e vamos abrindo e reformando e ampliando essa casa, nós conseguimos chegar aonde desejamos. Então, 10 pessoas num cômodo de 2x2 é muito apertado. 10 pessoas num cômodo de 10x10 está sobrando espaço. Assim são os nossos sentimentos, as nossas preocupações. Mas, às vezes, nós não conseguimos compreender os ensinamentos divinos. Então, a dor e as lágrimas também nos fazem crescer, porque o sofrimento, muitas vezes, faz o trabalho que não permitimos que o amor realizasse. Às vezes, o nosso caminho é claro e objetivo, mas nós não deixamos o nosso coração agir. Nós escolhemos um outro caminho. Aí a gente lembra, da porta larga e a porta estreita. Nós acabamos pegando, às vezes, um atalho inconsciente. É muito normal isso. Só que aí a vida, nos ensina que o caminho não era aquele. E não é errado aprender pela dor. Errado é nós ficarmos estagnados. A dor nos impulsiona. É um momento, é um artifício que a divindade acaba se utilizando porque nós mesmos não conseguimos compreender de boa maneira, então precisamos dessa dor para incomodar, para nos impulsionar a caminhar, porque senão nós vamos tender a ficar acomodados, numa zona de conforto. Vamos. Allan Kardec, lá no capítulo 2, foi o tema da nossa última palestra aqui nessa casa. Ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, ele fala sobre o ponto de vista. O nosso tema, estava tentando me lembrar, é meu reino não é deste mundo. Então, ele tem esse subitem, ponto de vista, item 5. E ele nos fala aqui, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena.
Então, nesse primeiro parágrafo, ele dá uma ideia realmente clara. Porque se nós pensarmos que a vida não acaba nessa existência e que somos espíritos milenares, criados por Deus, mas tendo todo o infinito pela frente, toda a imortalidade, nós vamos compreender que muita coisa já passamos e que ainda vamos passar por muitas e muitas e muitas coisas. E que essa existência não é mais do que um momento, que breve todos nós nos encontraremos novamente no teatro da existência. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Acredito eu que todos nós aqui tenhamos conhecido uma pessoa que tenha essa resiliência. E por incrível que pareça, essas pessoas geralmente são aquelas mais carentes. Não carentes do amor, mas carentes do material. Elas conseguiram chegar num estágio que o material para ela é supérfluo. E ela consegue entender a vida de uma forma que aquela pessoa abastada, aquela pessoa que tem posses, não compreende. Não que seja errado ter posses, não que seja errado procurar uma subsistência, procurar um conforto financeiro, ser uma pessoa tranquila financeiramente. Mas os objetivos são diferentes. Se nós tivermos o objetivo de ter uma tranquilidade financeira, mas estamos valorizando a vida espiritual, estamos de parabéns nessa existência. Agora, se só focarmos nessa parte financeira, a que preço estamos enriquecendo? A que preço deixamos irmãos passando fome? Então precisamos sempre pensar nesse ponto de vista. Precisamos, quando acharmos que estamos tranquilos, calmos, dar um passo para o lado e tentar enxergar de uma forma diferente aquelas pessoas que nos rodeiam, as notícias que chegam até nós, as palavras que professamos àqueles que estão ao nosso lado. Certa feita, acontecia numa determinada reunião mediúnica um atendimento de um espírito que se encontrava em profundo sofrimento. Ele, como toda reunião mediúnica, foi socorrido pelos trabalhadores do invisível e levado através das sensações do médium, que ali dava passividade, para ser orientado pelo esclarecedor. Acontece que, de tanto o trabalho mediúnico
ser exaustivo, tanto para o médium quanto para o esclarecedor, acaba
enorme, mas que a sua cultura é muito pouca. O seu intelecto foi pouco desenvolvido, intelecto no sentido de escolaridade. Nós falamos com todas as palavras que um doutor sabe, ou nós tentamos ser o mais simples possível para transmitir aquela mensagem que precisa ser dada. É dessa maneira que precisamos agir, que precisamos pensar. Vamos? Nós separamos para o estudo desta noite, que vai pegar daqui para o final o nosso estudo, a Bíblia Sagrada. Ela é um palco que podemos analisar de várias maneiras, de vários pontos de vista. Nós, espíritas, pelo menos eu vejo desta maneira no movimento espírita, que poucos de nós se interessam em estudar a Bíblia. Nós achamos que a Bíblia ela é direcionada a outros segmentos religiosos. Mas a Bíblia ela é um compêndio de livros. Ela é uma junção de livros. Ela começa, quando a gente fala a Bíblia, né? Bíblia, se nós traduzirmos do grego, ela quer dizer livros. E era assim também nos originais. Estamos falando do hebraico. Livros. Então a Bíblia é como se nós pegássemos Parnaso de Além Túmulo, pegássemos toda a série de André Luiz, pegássemos todos os livros que Chico nos trouxe e colocássemos em um único volume. Isso é a Bíblia. São diversos autores que contaram a sua experiência. E aí eu gostaria de frisar, eles contaram a sua experiência. A Bíblia, ela não é um livro científico. Essa história de que está escrito na Bíblia, está lá, está na palavra, está escrito. Isso é coisa da Reforma Protestante. Lá de Martinho Lutero, lá em 1500, alguma coisa. Porque a letra, a palavra, ela sempre foi um ponto de partida. Ela nunca foi o ponto de chegada. Então, nós vemos diversos irmãos nossos falando da Bíblia, 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 e querendo seguir e pautar a sua vida daquela forma que está aqui na Bíblia. Mas aquilo não é o ponto de chegada, não é o objetivo. Ele é o lançamento, ele é o ponto de partida. A partir dali, nós nos modificamos. No nosso estudo da Gênese, que findou há pouco tempo, e que nós falávamos sobre a Gênese, que Kardec nos trouxe, né, com a ótica da doutrina espírita, mas a mesma Gênese mosaica, nós pensávamos, mas como isso pode estar relatado aqui? Como pode ser falado isso aqui? Porque isso não condiz com o que nós sabemos nos dias atuais. Acontece que ela, como
já dissemos aqui anteriormente, ela não é um artigo científico. A Gênese era cantada. Há um intervalo imenso da Gênese, pelo menos 1.500 anos antes de chegar Jesus. Antes de João escrever o Apocalipse. Então é um livro de 1.500 anos, no mínimo, aonde o pensamento muda. A dificuldade de se escrever há 1.500, no caso há 3.500 anos atrás, contando a partir desta era, não se tinha papel. Então, as pessoas não estavam preocupadas em escrever, as pessoas falavam. E aquilo ia se propagando. Vou dar um outro exemplo do ponto de vista. Eva. Nós temos na nossa cultura que a mulher é submissa ao homem. Ouvimos isso inúmeras vezes. Há anos e anos atrás, era esse o tratamento. E por que se tinha essa cultura de que Eva era submissa? Porque Eva foi criada da costela de Adão. Portanto, Eva veio depois de Adão. Então, esse é o ponto de vista que nos foi passado. Os animais foram criados quando? No segundo, terceiro dia, né? O quarto dia. Portanto, foi antes de Adão. Então, nós homens somos submissos aos animais? É assim que funciona? Então, é só uma questão de nos posicionarmos, de começar a fazer uma leitura do que aconteceu. Uma outra coisa muito interessante de Eva é que quando Deus, na Bíblia, criou Adão, ele usou um verbo, lá em hebraico, yassar, que quer dizer criar, fazer. Mas está lá na mesma Gênese. Quando ele forma Eva, ele fala baná, que quer dizer formou, esculpiu. Então, na verdade, Adão foi um protótipo. Eva é um ser aperfeiçoado, é um ser esculpido. No entanto, que o nome que é dado a ela é Eva, que no hebraico está em Ava, que é aquela que carrega a vida. Então, na verdade, quem é mais importante? Adão ou Eva? Quem merecia todo o destaque? Né? Mas está lá na Bíblia. Mas nós nunca prestamos atenção nisso. Na Bíblia também vai ter um pedacinho lá em Cânticos, aonde um jovem quer se enamorar com uma menina. E ele começa a narrar que ela é uma cabrita, que ela é saltitante, que o seu cabelo é como a pelagem da cabrita. Isso nos tempos atuais iria funcionar? Não, né? Mas acontece que para aquele povo hebreu, eles usavam linguagem concreta.
não existia linguagem abstrata. Então, quando ele está falando que ela é uma cabrita, é porque ela é cheia de energia, é porque ela é saltitante, porque ela é vigorosa, porque ela se destaca entre as demais, porque ela é bela. Só que não existiam essas palavras. Eles eram agricultores. A Bíblia foi escrita por agricultores. Não foi nenhum jornalista, não foi nenhum doutor que se formou aqui na UF. Não foi. E eles contavam experiências que eles passaram. Eles não estavam preocupados em fazer artigos, a não ser quando nós temos crônicas, ou então reis, que é igual uma ata que nós fazemos aqui na Casa Espírita ou no Seu Mar, uma ata que é para relatar os fatos. Então, crônicas e reis é uma ata. Agora, o restante são experiências. A gente contando o que a gente vivenciou do ponto de vista que nós enxergamos. Eu vou dar um outro exemplo.
200 e alguma coisa depois de Cristo, vem São Jerônimo, um dos patriarcas da Igreja Católica. E ele resolve pegar todo aquele material em hebraico, em aramaico. Nós não podemos esquecer do aramaico, que era uma língua popular, né? É como se fosse o português de Dom Dinis, da carta de Pero Vaz de Caminha, para o nosso português. É a mesma coisa, aramaico para o hebraico. E então, ele pegou aquilo ali e falou assim, agora eu vou traduzir isso para o latim. Mas aí a igreja estava se formando e falou assim, não, mas o latim já tem. O latim é o latim de Roma. É esse o latim. Ele, não, mas eu quero para o novo latim, que era a Vulgata. A Vulgata Latina, que é o que hoje em dia nós entendemos como latim. Acontece que é completamente diferente. E foi aí que foram criadas as maiores deturpações da Bíblia. Não por causa de Jerônimo. O trabalho dele era sério. Ele queria levar uma coisa adiante. É igual nós falarmos hoje em dia que você vai estudar uma Bíblia. Eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês. É a Bíblia de Jerusalém. Quando nós falamos aí, isso aí quem estuda conosco aqui na casa, sabe que eu sempre bato numa tecla de quem é o tradutor, qual é o livro, qual é a fonte, da onde é. Porque tem muita Bíblia por aí. Cada uma falando. Se a gente pegar a NVI, que é a nova versão internacional, aquilo dali não é tradução de Bíblia. Aquilo dali, ele está falando numa linguagem coloquial para que a gente possa entender, mas aquilo é interpretação. Ele não está sendo fiel ao que estava escrito. Então, uma Bíblia séria, que nós podemos confiar, tem algumas Bíblias muito boas, mas uma das é a Bíblia de Jerusalém. E ela é toda remissiva. Ela vem com notas no rodapé, explicando, olha, isso aqui está no Pentateuco Samaritano, isso aqui está no Pentateuco X, no Y. E ela é uma Bíblia completa. Né? Uma coisa que nós não falamos anteriormente é que a Bíblia depende de segmento religioso. Porque nós temos 66 livros se estamos na Igreja Reformada, 78 se somos da Igreja de Roma, e 88 livros se praticamos a anglicana. Então tem muita diferença. Foram livros que foram retirados da Bíblia. Mas o movimento espírita chegou um notório companheiro dessa caminhada. Haroldo Dutra Dias nos traz o Novo Testamento. O projeto do Antigo está sendo feito, está sendo analisado. No momento que temos esse Novo Testamento, que não é uma Bíblia espírita. O espírita, ele está sempre atrás da busca pela verdade. Então, quem for adquirir esse livro, não fique achando que vão ter grandes modificações no que está escrito aqui. Ela simplesmente traz com exatidão o que estava escrito nas Escrituras. Voltando lá no passado, então houve essa incidência de Jerônimo, que vai para a Vulgata Latina, e aí mudou tudo completamente. Vamos dar um exemplo, que nós demos até no nosso estudo aqui no último dia. Quando a pessoa morria, o povo hebreu, eles geralmente levavam para uma caverna.
e ali o deixava. Então, quando a pessoa morria, ele ia para Sheol. Era o termo que era usado. Sheol, que é a beira de um abismo. Eles não entendiam muito bem o que acontecia. Sheol era aquilo dali. Veio a Septuaginta, traduziu Sheol, como era uma caverna, vamos traduzir Hades. Acontece que o guerreiro grego, quando ele sucumbia em campo de batalha, ele era queimado, colocava-se aquelas moedas, né, que é para o barqueiro levar, as dracmas, e ali o que ia para o Hades era como se fosse um duplo etéreo. Era uma energia que ficava ali e que ela ia se apagando com o tempo. Então a gente faz essa alusão ao duplo etéreo, aquele tempo ali que ainda tem ali a matéria, aquela energia vital, e aquilo dali se acaba. Veio Jerônimo. E Jerônimo traduziu Sheol e Hades para um advérbio de lugar. Infernos. E o infernos virou um inferno. Porque infernos quer dizer debaixo de, que é a cultura que o povo romano, depois, ali na época ali de 300 depois de Cristo, fazia, enterrar debaixo da terra. Só que aí a mente, né? A Idade Média, aí fez um estardalhaço naquilo dali. Gente, chegou a minha hora. Bom, preciso falar de uma coisa. Nesse estudo passado que nós tivemos, eu tinha tanta coisa para falar, tinha para falar de anjo, tinha muita coisa para falar. Vai ter que ficar, de repente, com segunda coisa. No nosso estudo passado, uma irmã muito querida nossa, que tem um grande lugar, um espaço no nosso coração, ao terminarmos, ela fez uma pergunta a respeito de Jesus. Se Jesus realmente tinha pronunciado a palavra: Pai, por que me abandonaste? Né? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Falou em hebraico, em aramaico. E nós falamos a essa irmã que ele jamais poderia ter falado isso. Porque da envergadura de Jesus, aquele espírito não fracassaria. Ele sabia da missão dele e ele não faria isso. Acontece que esse estudo foi feito por isso. Como muda o nosso ponto de vista? A partir do momento que começamos a estudar, que começamos a procurar informações, a nossa mente, nosso intelecto, ele vai abrindo. Jesus falou. Por que Jesus falou? Acontece que tinham dois segmentos religiosos. O majoritário, pelos saduceus, fariseus, que acreditavam num Salvador que era um general e que ele ia libertar todo o povo de Israel, e a partir daquele momento eles iriam dominar, quer dizer, eles de dominados passariam a ser dominantes. Mas existia um outro segmento. O segmento que começou com Isaías. E lá em Isaías ele diz que ele era, o Salvador seria um sofredor. Vamos lembrar de Domingo de Ramos, aonde Jesus está adentrando Jerusalém e ele procura um jumento, um burrinho para entrar na cidade. Por quê? Porque estava na profecia de Isaías. E aí, quando ele cita essa palavra, nós chegamos à descoberta, isso quem nos traz é Haroldo Dutra Dias, que Jesus, ao falar essas palavras, nada mais era
do que o Salmo